Salve nerds, galera, no vídeo de hoje vamos falar de Demolidor aí? Tivemos Demolidor renascido, né? Daredevil Born Again, né, em inglês. E cara, olha, eu achei que a série ia ser um pouco mais madura, né, em relação às coisas que a gente vê aí no UCM. Foi mais do que eu tava esperando ainda, muito mais. Caraca, teve algumas coisas até que polêmicas aqui, bem insanas inclusive. E assim, sensacional. É pra ser uma obra polêmica mesmo. O Demolidor ele fala bastante sobre esse lance, né, sobre o peso de ser um heroísmo, né, o peso de você ultrapassar a linha muitas vezes, né. Isso é uma incógnita que sempre fica ali pairando, né, na mente ali do Demolidor. E aqui, cara, eles abordaram isso de uma maneira muito genial, pegando coisas interessantes, né, da série lá do Netflix, melhorando algumas coisas e subindo o tom no que diz respeito à violência pra caramba. E também na crítica política, porque, né, teve bastante aqui também nessa série. Mano, um negócio muito insano. Então vamos lá. Lembrando, né, ajudei o canal se inscrevendo, deixando lá comentário, hype no vídeo aí, tem aqui Live Pix pra quem puder ajudar, livepix.gg/bambam. Temos também aqui os membros aparecendo aí, um salve para os membros e também link da Shopee na descrição, belezinha? Então vamos lá, vamos começar a falar então sobre essa série em si, né? Bom, a gente começa aí com uma tragédia, né? Porque os personagens aí os poucos que foram salvos aí, né, lá da série, lá da versão da Netflix, né? Que foi aí o Fog e a Karen Page, eles são atacados, né, pelo Bullseye lá, o mercenário, né, o Poindexter, né? E o Fog acaba morrendo nesse ataque aí, né? E isso rachou o coração do Murdock. Acabou com o Murdock completamente. E ele acaba repensando, né, toda essa coisa dele aí de ser um vigilante, né? Porque, inclusive, é interessante comentar porque eles não se chamam de heróis, ok? Eles se chamam de vigilantes, beleza? É interessante essa parada aqui porque não necessariamente é tratado como uma coisa 100% boa, né? O fato deles saírem na rua fantasiados e tal, e arrumarem confusão e tal, né? E a abordagem que a gente tem aqui no CM desses personagens é interessante, que a gente já viu em outras séries, né? Infelizmente vou ter que citar aqui Mulher Hulk, né? Mas existem os vigilantes andando por aí, como se fosse um pouco no Hero, tá ligado? Que a gente tá vendo aí os ilegais aí, né? Tem um pessoal que anda fantasiado por aí mesmo, tá ligado? Tipo, quadrinho mesmo, malucão. E o Demolidor aqui, ele tá nessa versão, né, aqui no CM, já há um tempo, a gente já viu bastante dele aqui, né? E, cara, ele até então era quase que um hobby dele, né? Ele era mais Demolidor do que Murdock, né? E a coisa muda, né? Quando perde a graça, né, cara? O Fog faleceu aqui no negócio, né? Perde a graça. Ele jogou, inclusive, o mercenário do prédio. Ele passou da linha, ele ficou com tanta raiva que ele... vai, cara, vai também, né? Jogou o maluco ali do prédio, né? Aí ele percebeu, cara, não dá, cruzei o ponto, perdi a linha, vacilei, não tem como, né? E aí ele toma uma decisão tanto curiosa, né? Que é deixar de ser o Demolidor. Só que ao mesmo tempo acontece uma coisa curiosa no fronte inimigo. Por quê? O Wilson Fisk, né? O rei do crime, né? É Kingpin no inglês, se não me engano, né? Nome esquisito em inglês, né? Acho meio esquisito, sempre achei. Mas enfim, ele tá metido em um monte de confusão, etc e tal, né? A gente vem acompanhando também ele aí, né? Por debaixo dos panos aí, né? No CM, nas séries principalmente, né? E acontece que ele se ferrou bastante, né? De muitas formas aí. Aqui eles pegaram coisas lá da Netflix também, né? Lembrando que, quando a gente fala aqui que eles pegaram conceitos lá da versão Netflix, né? Do Demolidor, basicamente o que a gente tá dizendo aqui eles pegaram coisas interessantes e excluíram completamente o que não era interessante, beleza? Então tem coisas que simplesmente não valem lá, tá ligado? Simplesmente. E uma coisa que a gente vem acompanhando bastante aqui do Wilson Fisk é que ele perdeu seu império, né? Ele foi afetado, inclusive, lá pelo Blip, se eu não me engano. E ele estava tentando reconstruir o império do crime dele, né? Que ele tinha antes. E aí ele se envolveu lá com a questão lá do Gavião Arqueiro e tal, né? Tomou o tiro da Echo, ficou mal. Foi lá atrás da Echo, quase teve seu espírito arrebatado lá, né? Enfim, foi meio bizarro aquele final lá ainda até agora. E depois de tudo que aconteceu, ele ficou meio traumatizado com esse lance de vigilante, saca? Então ele tá meio traumatizado. E principalmente depois do caso da Echo, né? Ele fala, cara, eu quero parar de ser criminoso. Eu quero eu quero deixar essa parada pra trás. Quero fazer uma outra coisa que também requer esquemas aí, mas que é diferenciado, né? Que é o quê? Política. O cara quer ser um político. Ele bateu lá, 1, 2, 3, eu quero ser político, né?
Beleza, tá sabendo legal, campeão. deixou de ser criminoso pra virar político, beleza. E aí o que acaba acontecendo? Isso coloca os dois, ironicamente, numa rota de colisão. Porque, tipo, aquela história de que quando dois não quer, dois não brigam, não é exatamente assim. Tipo, eles acabam se encontrando aqui, né? Numa reuniãozinha e eles decretam uma linha, né? Ou como tem bastante politiquês aqui nessa série, eles homologam, né, uma linha aqui, né? O Murdock falando, olha, eu não quero ser mais o Demolidor, então você não me dê motivo pra voltar, né? E o Rei do Crime fala, olha, eu não quero mais ser criminoso, então não me dê... Mas se você voltar a ser herói, eu vou atrás de você, né? Vou cometer crime para ir atrás de você. Então, tipo assim, os caras fizeram um acordo, né, de cavalheiros ali, né? Eu não te importuno, você não me importuna de volta. Show, né? Beleza, até aí, bacana, né? Aí que acontece, né? Ele ganha. Ele vira, no caso, prefeito de Nova York, né? Especificamente ali a zona de Manhattan, né? Que é a parte mais crucial ali, né? A ilha de Manhattan. E aí, cara, é bizarro, porque, tipo assim, por quanto tempo você acha que o Wilson Fisk vai deixar de fazer treta? Tipo, o apelido do cara é Rei do Crime, tá ligado? O cara vai deixar... Quanto tempo vai levar essa parada aí, né? Não muito, obviamente, né? Enfim. Mas o interessante é que isso acontece dos dois lados, né? Tipo, é uma história que, apesar de não ter um confronto direto entre eles, acaba sendo uma história muito foda, porque mesmo você não tendo fisicamente rolando o confronto entre o Murdock e o Rei do Crime, na moralidade você tem. E eles são muito parecidos moralmente falando, né? A história faz eles terem esses paralelos, né? Nenhum dos dois consegue ficar muito tempo sem atravessar a linha, saca? Muito louco essa parada aqui, é muito maneiro o jeito como eles abordaram essa parada. E no final, o Murdock ele tem uma parada extra aqui, né? Porque ele acaba voltando ao manto, obviamente, né? O Rei do Crime não consegue segurar muito tempo e vice-versa, né? O Rei do Crime acaba cometendo mais crimes sabendo que ele voltou, né? Que o Demolidor tá de volta. E a gente vê aqui então que o Demolidor precisa montar uma equipe para enfrentar ele. Ele não vai poder lutar sozinho contra o Rei do Crime, que tá mais forte do que nunca. Ele tem a polícia aparelhada ali, que a gente vai falar sobre isso já já, né? Essa polêmica aí. Então assim, cara, é insano. É uma parada é uma situação muito insana aqui, né? E tem tudo pra gente ter vários outros personagens ajudando o Demolidor numa próxima temporada. Que vai ter, obviamente, porque essa série, pô, foi maneira pra cacete. E aí a gente tem algumas coisas aqui pra gente comentar, né, cara? Sobre essa questão aí de outros personagens, né? Seguindo essa tendência de vigilante, etc e tal aí do Demolidor, né? Primeiro, o Tigre Branco, né, cara? Foi um personagem muito legal. Acho uma pena ele ter que falecer aqui, né, pra impactar a história, mas foi um baita de um impacto. Cara, o Tigre Branco foi um baita de um impacto. Foi maneiro pra caramba. Serviu pra muita coisa, inclusive, porque ele mostra com peso lá de advogado do Murdock, né? Que era o foco inicial ali, porque ele deixou de ser um herói. Então ele tinha que ver essa parte aí, né? Dele ser ali um advogado. Só que ele acaba resvalando de novo na história dos vigilantes. Porque o Tigre Branco era um cara ali que se fantasiava de Tigre Branco. Né, meio como Pantera Branco, a galera queria na internet Pantera Branco, tá aí tem um Pantera Branco aí. Quase isso, né? Quase isso. Enfim, o cara saía por aí com um colar que dava ali, aumentava os capacidades físicas do cara tal, né? E ele cometeu ali supostamente um crime matando policiais no processo, né? Um cara, no caso ali, um policial, né? E deu uma treta do cacete, o Murdock tinha que absolver esse cara. Mano, o cara sendo vigilante, tá ligado? Tipo, complicadaço, né? E o Wilson Fisk tava aqui com uma parada que ele tinha ranço de vigilante, né? Depois de todos os vigilantes que meteram a porrada nele aí, né? Nas séries aí do CM, né? O cara tá pistola, né? Então, assim, o Tigre Branco foi uma vítima excelente, né? Pro Rei do Crime, né? E o Murdock conseguiu salvar o cara, né? De ser preso, condenado, né? Mas a polícia não engoliu aquela parada ali dele ter matado, né? Supostamente lá um policial e tal, né? E eles queriam continuar seguindo essa narrativa, né? Apoiando essa narrativa aí, ao ponto de que o Rei do Crime, agora que ele é prefeito, ele consegue aí fazer, né, com que os policiais ali, uma ala, no caso, né, dos policiais aí, dê cabo do cara, né? Então, assim, muito pesado. Muito pesado. Assim, essa cena especificamente, né? Eu peguei um frame aqui pesadão, né? Cara, Cara, isso aqui foi muito brutal. Ele faleceu do jeito que ele faleceu, depois do Murdock ter suado muito pra conseguir livrar o cara ali, né, das grades. Pô, cara, nossa senhora, isso aqui foi insano. Foi insano pra caramba. E, né, a polêmica que eu vou falar daqui a pouquinho aqui, o cara que matou ele tinha ali a logo, né, do Justiceiro ali no peito, né. Então, assim,
É. Os caras não brincaram em serviço quando fizeram essa série, não. Polemizaram mesmo, né? Enfim, teve outras participações aí, né? Como, por exemplo, o Espadachim. Esse aqui tá vivo e eu acho que ele vai aparecer aí na próxima temporada, talvez do lado dos heróis aí, né? Eu acho que talvez ele faça um agente duplo, na verdade, né? Porque ele teve que se apoiar ali ele foi manipulado ali, né, pelo rei do crime, chantageado ali, né, e tal. Mas ele é um bom vivan ali e tal, né? E nas horas vagas ele sai aí nas ruas com uma espada cortando vagabundo na rua. Basicamente a história dele é essa, né? Aqui. E assim, ele originalmente ele tem a ver com o Gavião Arqueiro, né? O espadachim o nome dele era Jack, né? Do Cassie, se eu não me engano. Só que ele traduzindo como Jack, né? Eles deram uma americanizada aí no nome dele, né? Ele tem uma linhagem mais francesa. Dá pra ver, né? Pela roupinha dele, bigodão ali e tal, né? Ele tem uma coisa meio francês estereotipado, né? Vamos dizer assim. E aqui ele aparece como um vigilante, né? Ele ajuda as pessoas ali, né? Só que ele tá envolvido aí com o Fisk, né? E assim, é meio complicado, né? Porque o Fisk colocou ele no bolso ali, né? Tinha argumentos contra o cara, então é meio complicado aí. Mas eu acho que ele vai entrar e ajudar o Murdock aí na segunda temporada, creio eu, tá? Ainda que ele tenha que virar casaca no fim das contas, mas ele vai talvez aí entrar pra essa parada, né? Tem essa mina aqui que ela é a sobrinha, se eu não me engano, do Tigre Branco, né? E se eu não me engano, ela vira... nos quadrinhos ela vira tigresa, é isso? Acho que ela apareceu lá naquele desenho do Homem-Aranha que passava no Disney XD, um negócio assim. E aqui ela tem um contexto muito pesado, né? Porque, como eu falei, o cara foi morto pela polícia, né? E os policiais estão felizão, né? A gente matou um vigilante e tal, né? O cara matou um dos nossos, que não sei o quê, que na verdade não foi bem assim que rolou e tal, né? Beleza. A mina tá poucas ideias. Ela tem motivação de sobra pra ir atrás dessa galera. Só que ela não tem poderes. Mas ela pode pegar o colar do cara, que não sei que fim levou também. Não foi mostrado muito bem pra onde foi para esse colar aí, né? E o traje dele também. Mas ela pode acabar metendo louco. Ela tem todas as motivações e a chance pra isso também. E talvez ela vá de encontro com o Justiceiro, que eu vou falar já já. Que, cara, nossa senhora, vai ser muito legal de ver essa parada. Porque o Justiceiro aqui tá com... O jeito como eles fizeram o Justiceiro aqui ficou muito interessante, ficou muito legal. Apesar de que eu tenho algumas críticas aí, principalmente na versão brasileira, tá? Teve uma participação curiosa, né? Que é o pai da Kamala Khan, o Yusuf, acho que assim chama, né? O que esse cara tá fazendo aqui, tipo... Por quê? Aproveitar alguma coisa da Miss Marvel numa série do Demolidor, que é mó pé no chão, né? Porque, pô, a Kamala Khan tá com um negócio lá de cosmologia, não sei o que e tal, né? Então, assim, por que eles estão enfiando esse cara aqui? Será que a Marvel vai cometer o crime, ou a redenção, né? O Born Again, né? De fazer a Kamala virar uma amiga da vizinhança de novo? De trazer ela pro conceito mais próximo dos quadrinhos? Porque, né? Caraca, ia ser um negócio louco, ia ser uma mão na roda gigantesca aqui pra galera do Murdock, né? Mas, enfim, eu acho que, sei lá, não vejo por que eles deveriam aproveitar a Kamala Khan depois de estragarem ela lá na parte do cinema, né? E na série dela também foi lamentável. Na minha opinião, porque eu li o quadrinho dela, gosto muito da versão de quadrinho dela e fiquei bem chateado com a versão do CM. Já falei isso trocentas vezes, chovendo molhado aqui. Então, assim, não sei por que trouxeram esse cara. É uma baita incógnita. Tá, beleza, a família dela é divertida, é a parte legal, na verdade, da história dela, né? Mas, pô, caraca, né? Sei lá, meio esquisito esse negócio aí. Poderiam trazer qualquer outro personagem aqui nessa parada, trouxeram logo o pai da Kamala, um negócio bem bizarro. E Frank Castle, né? Não é novidade, né, que ele ia aparecer, já tinha vazado muito tempo antes da série sair, né, por si só. O Frank Castle tá de volta, né? É o John Bertal, acho que assim chama, né, o nome dele lá. E o cara tá malucaço aqui, né, cara? Seguindo também aí a tendência do Demolidor e do Rei do Crime, né? Ele é meio que uma continuação lá da Netflix, né? Embora parece que eles não aproveitaram toda a história dele aqui, né? Praticamente a coisa mais importante que pegaram aqui foi o lance do... como é que fala? Dele ter se relacionado bem ali com a Karen Page, né? Que ela acaba tendo um destaquezinho legal ali no final da treta, né? Toda ali que teve na série. Então, assim, ele tá aqui paranoico, ele tá escondido, né? Ele tá ali com crises de ansiedade, o cara tá malucaço ali, né? E o Demolidor fala com ele ali, é muito legal essa parada, né? Porque eles têm uma boa química, né? Desde lá da Netflix já tiveram uma química muito legal, foi muito maneira a participação do Justiceiro lá na história do Demolidor. E, cara, esses dois trabalhando juntos aqui, né? Com a louça devidamente lavada aqui, foi bem legal.
Porém, a gente vê que o Justiceiro aqui tem uma pegada muito interessante, né? Porque ele não quer parar de ser o Justiceiro, né? Ele quer continuar fazendo lá coisa de matar o pessoal que ele considera vagabundo e tal, né? E é por consideração mesmo. E aqui a Marvel deixa bem claro uma situação que é nos quadrinhos, né? Que o pessoal não aceita, né? O pessoal que compra a ideia de que o Justiceiro é um herói de capa branca, etc e tal, né? De que, cara, o Justiceiro ele faz o que ele faz, não porque ele quer ver o mundo melhor, que ele tá fazendo o mundo um lugar melhor e tal. Cara, ele tem um fetiche. É isso, ele mata pessoas que ele não vai com a cara porque ele tem um fetiche por isso, tá ligado? E eles deixaram bem claro isso aqui na história, tá ligado? Ele quer matar vagabundo, ele gosta do que ele faz, tá ligado? Ele não tem nenhum pudor, tá ligado? Ele não quer poupar ninguém, nem mesmo o cara mais, tipo, menos sujo, tá ligado? O cara menos sujo pra ele ainda é sujo como qualquer outro. Então, vai rodar, né? Na mão dele, pra qualquer um é vala aí, né? E isso é bem legal, porque isso vai em paralelo com a linha que o Murdock cruzou, né? Que ele tentou lá matar o Bullseye, né? Jogando ele do prédio, então isso atormenta ele, né? A cabeça dele tá bem atormentada com isso. E vai de em paralelo aí com o Justiceiro. Isso foi bem maneiro mesmo. Mas a real treta do Justiceiro aqui são duas. Primeiro pra mim, pessoal, que foi a questão da dublagem, tá? Porque eu acho que eles mudaram o dublador, não sei, a voz dele tava meio esquisita aí, né? Eu vi em português. Achei meio esquisito a voz do Justiceiro aqui. Ficou meio diferentão aí do que era lá na Netflix, né? Enfim, pelo menos o personagem carregou o piano aqui com a história dele e tal, mas a dublagem dele ficou um pouco aquém, né? Achei estranho, porque eu tava acostumado, né, com a voz dele e tal, né? Enfim, é uma versão muito famosa, inclusive, do Justiceiro, essa daqui, a versão que era lá da Netflix, né? Então achei estranho, né? É o mesmo cara, mas com uma voz muito diferente, gera um estranhamento, né? Um vale da estranheza. Mas enfim, eu acho que talvez aí, se eu ouvir de novo, né, talvez eu deixe isso pra lá, né? Mas a primeiro momento eu achei bem esquisito. E a questão aqui de que ele vai atrás dos policiais que estão usando o símbolo dele, né, o caveirão ali, e bota a polícia pra mamar, né? Ele bota os policiais pra mamar. Porque assim, eu sabia que ia ter essa cena. Quando a Marvel escalou, né, o Jon Bernthal de novo pra ser o Justiceiro e tal, eu falei, cara, eles vão usar o Justiceiro contra a polícia, porque é notório. É a cena, inclusive, que eu trouxe naquele vídeo antigão que tem lá do Justiceiro, né? Que é polêmico pra caramba aqui no canal. Que eu falei, cara, o Justiceiro ele literalmente dá um esporro na polícia, tá ligado? Ele chega nos caras e fala, para de bancar minha fandom. Vocês não são eu, vocês não têm que fazer o que eu faço, vocês são oficiais da lei, vocês têm que fazer a lei funcionar. Pra eu não ter que vir aqui fazer o que eu faço, seus filhos da puta. Caraca, faz o teu trabalho direito, foca em fazer o teu trabalho, né? Em vez de ficar me imitando, né? É meio bizarro essa parada. E assim, eu não tô aqui pra ficar cagando regra porque, cara, quem acredita nessas coisas, quem fantasia essas coisas de Justiceiro, Cavaleiro da Paz aí enfim, maluco. Os caras são completamente doentes. Não vale a pena chover no molhado. Eu vou estar explicando pra quem não quer ouvir. Então, assim, a gente já sabe como funciona ele, tá ligado? Lá nos quadrinhos. E eles queriam pegar esse lado dele. Mas eu achei que eles iam ficar só na parte de dar um esporro na polícia, né? Queria, sei lá, discutir com os caras, sei lá, fazer um negócio assim. Não! Foi muito maior, cara, do que isso aqui. Eles botaram o Justiceiro pra matar policial corrupto, pô, na bala mesmo, no machadinha. Tipo, malucaço. Me encheu os malucos lá de morte e destruição, tá ligado? Doideira pra cacete. E apesar dele ter perdido a briga, né, pra galera, que é um monte de gente aí, né? Você consegue ver aí na imagem, é um mar de gente aí, né? Cara, ele bateu em muita gente, cara. Foi muita gente que caiu ali pra ele ainda. Putz grila, né? E ele vai voltar na segunda temporada, né? Ele vai voltar na segunda temporada. Caraca! Olha, eu acho que vai ter um déficit aí de policial corrupto na segunda temporada. Não sei porquê. Estou adivinhando, estou profetizando. Vai ter um déficit repentino aí. E isso provavelmente talvez até vá de encontro com a Tigresa lá, né? Porque como ela tá muito revoltada, ele tem inclusive uma parada legal, que ele tem feito uma abordagem, né? De que ele tava tentando trazer o Demolidor pro lado dele, né? Falando, olha, isso é doce, não é? Essa vingança que você quis fazer, né? Você quis levar o Poindexter, né? Você quis destruir o mercenário, né? Não é legal isso aí? Então, isso sou eu, tá ligado? Vem pro meu lado, tipo, Lord Sif total, né? Tentando trair ali o Murdock, né?
talvez ele faça isso com a Tigresa. Não duvido que eles possam fazer um paralelo desse, né? Porque o Tigre Branco era vigilante, mas ele fazia as paradas assim do jeito bem de boa, tá ligado? Bem de boa mesmo, como eu falei, meio Boku no Hero ali, né? Ele pegava até que leve, razoavelmente leve, né? Não era tipo o Knuckle Duster, tá ligado? Ele pegava bem mais leve ali, né? Apesar de ser fora da lei e tal, fazer legalmente as coisas. A Tigresa tá com sangue nos olhos. E se ela foi incentivada pelo Frank Castle, cara, qual é o limite daquela mina? Com o contexto que foi apresentado aqui, qual é o limite daquela garota? Caraca! O bicho pode pegar pesadamente aí na segunda temporada. Eu quero ver isso. Se te olha... Marvel, vocês estão fazendo uma história e tanto aqui. Cara, isso é muito legal. Imagina no final da segunda temporada se o próprio Justiceiro faz ela parar de alguma forma, né? Tipo, calma, pisa no freio aí, né? Doideira demais, mano. Caraca, isso é muito insano. Falando aqui sobre alguns impactos aí, né? Na história, a gente tem que falar, obviamente, aí do mercenário, né? O Poindexter, né? Que pegaram ele aqui, né? Se não me engano, é o mesmo ator lá da... Eu esqueci agora de cabeça, mas acho que é o mesmo ator lá da série da Netflix, né? E fizeram uma continuação direta, né? Ele indo atrás lá do Demolidor, Vingancinha e tal, né? Só que ele tinha recebido ordem, ele foi contratado pra ir atrás uma última vez ali, né? Do Demolidor. No caso da... Foi no Demolidor que ele tava atrás, ele tava atrás do Fog, né? E aí calhou ali, né? Ele tá comemorando uma parada e tal, né? Ali com o Murdock e tal. E aí deu toda aquela desgraça, né? Quem mandou ele acho que foi a Vanessa, né? A esposa lá do Rei do Crime. Então, assim, foi muito legal essa parada aqui. Ele tá vivo, né? É um personagem muito interessante. Não sei o que eles podem fazer aí pra ele, né? Eu tô percebendo que muitos desses personagens não estão com caras que serão aproveitados no cinema. Talvez eles sejam aproveitados num Doomsday, né? Numa versão aí que chama vários heróis, aparecem eles ali e tal. Vários personagens, né? Mas, cara, ele é um personagem legal que poderia estar num filme, tranquilamente, trabalhando aí com outros personagens da Marvel. Porque a habilidade dele é muito legal, cara. É muito da hora. Inclusive vai ter o Thunderbolts aí, né? Porra, ele podia tá lá, cara. Ia ser muito legal ter o Thunderbolts com ele, né? Mas, enfim, vamos ver se eles vão fazer talvez aquela parada de fazer ele virar um... Qual é que é? Uma versão lá do Gavião Arqueiro que joga a flecha com a mão. Achava muito legal essa parada. Enfim, mas seria legal, cara. Ele realmente esse personagem especificamente tem um potencial muito bom pra cinema. Sério, muito bom mesmo. Eu acho que eles vão limitar ele a ficar só nas séries preso mesmo. Talvez até faleça por aqui, né? Ele não é na primeira, mas quem sabe numa segunda, né? Enfim. Mas é um personagem com um potencial muito bom, muito maneiro. Essa habilidade dele de jogar coisas de maneira fatal com as mãos é muito bizarro. E muito legal também de ver. Qualquer coisa é uma arma na mão dele, literalmente. É muito bizarro. Bom, a gente teve aí um vilão novo, né? Esse aí foi bem legal, chamou muita atenção aí. Eu achei particularmente ele o vilão mais legal, inclusive, dessa temporada aí. Por incrível que pareça. Que é o tal do Musso, né? O Musso, como traduziram aí no português. Como eu esqueci a tradução, né? O nome dele. Que ele é basicamente ali um cara que ele quer ser um artista, basicamente, né? Só que o cara ele é completamente malucão da cabeça, né, cara? Ele tem uma espécie de lado psicótico dele ali que ele quer fazer arte com as vísceras das pessoas. Não as vísceras especificamente, mas o sangue, né? Os fluidos das pessoas ali, né? E ele fazia pichações ali nas paredes, bonitas inclusive, né? Só que ele usava um vermelho, né, com muita frequência ali, e aquele vermelho era sangue, né? E ficava preso, ele fazia o bagulho ficar preso lá, não dava pra tirar, né? Muito louco. E aí foi um vilão muito legal, porque ele é um serial killer, basicamente, muito da hora, né? Porque, pô, ele pega a pessoa, extrai o sangue da pessoa, usa de maneira artística, né? Ele é famoso, as pessoas conheciam ele nas ruas, sem saber do crime, né, que ele cometia, mas o nome Musso era um nome conhecido ali. Então, assim, bem louca essa parada, tipo, caraca, né, ele era um vilão que tava nas caras o tempo todo, né, só que o pessoal não reparou que ele era um problema, né, até descobrirem, né, em algum momento ali. Enfim, foi bem legal essa parada aqui, esse desfecho dele. Pena que ele morreu, ele podia ter um destaque maior aí em outras obras aí do UCM no futuro, né, mas, enfim, cantou pra subir, realmente esse aqui era o descartável do momento. Não descartaram lá o mercenário, mas descartaram aí o Musso. Mas foi uma participação legal. Enquanto ele estava aqui, foi uma parada bem legal. A Vanessa foi uma parada interessante também. Porque, surpreendentemente, né, depois aí que o Rei do Crime quer virar político e tal, né, ele quer separar, né, a vida do crime da vida política. Né, como se tivesse grandes diferenças aí, né? Enfim, contexto. E a Vanessa fica responsável por manter, ela segura o rojão
né, desse lado criminoso da família. E mais do que isso, né, da família não, né, do casal especificamente aqui. Não, pode falar da família, vai. Mas o mais curioso é que desde o blip ela tá segurando o rojão. Então, tipo, a Vanessa se torna uma personagem, a partir dessa informação, extremamente casca-grossa. Porque, pô, cara, ela teve que manter os meliantes na linha sem o apoio da intimidação do rei do crime, saca? E ela consegue. Tudo bem, a gente viu aí que os criminosos estavam meio bobalhando lá no Gavião Arqueiro e tal, né? O pessoal tá meio bobão e tal. Mas, assim, ela tava segurando tudo. O pessoal tava obedecendo ela, tava fazendo as missões dela, tava fazendo as quests dela e tal. Ela tava mantendo a galera na rédea ainda. Caraca, isso é bastante surpreendente, tá ligado? Tipo, na medida do possível, isso é bastante surpreendente mesmo. Bem da hora. Então, assim, ela é uma personagem quase tão grande quanto o Rei do Crime. Ela só não tem um nome. Não é rainha do crime, né? Mas é quase. Ela tá ali do lado, literalmente do lado ali do Rei do Crime, né? E a gente tem que falar aqui do Rei do Crime mesmo, né? O Vincent Onofre, né? O ator que faz aí o personagem, que, cara, sensacional. O cara sabe o que ele faz, cara. O cara, ele nasceu pra fazer. Ah, mas ele não tem a estatura pra fazer o Rei do Crime, não tem o porte e tal, cara. Mas quando o cara é bom, o cara é bom. E o OCM tem dado um jeito legal até de fazer ele, né? Porque teve algumas críticas, né? Desde que ele apareceu lá no Gavião Arqueiro, né? Que ele não tava... Na série, né? Do Gavião Arqueiro lá. Que ele não estava muito poderoso como nos quadrinhos, né? Porque o Rei do Crime, apesar dele ser um humano, ele é forte pra cacete. Ele é gigantesco, maçarocaço. Tem um monte de experimento ali também no corpo dele, um monte de coisa e aprimoramentos físicos que ele fez com o passar do tempo. Então, tipo, ele é fortaço, tá ligado? E lá no Gavião Arqueiro, tipo, ele ficava empurrando a mina, tá ligado? Era isso que ele fazia. Foi bem mal feito aquela parte lá, tem que reconhecer, né? Enfim. Mas, ele foi mudando, né? A gente foi vendo aí que ele ainda tem essa coisa dele ser um monstrão na porrada. Eles conseguiram trazer isso de volta aqui, né? Um monstro físico, né? E eles até fizeram, inclusive, justificativa de roteiro pra ele ser assim aqui, né? Porque se ele tava não sendo tão poderoso assim, né, nas outras séries, eles foram deixando bem claro ao longo desses episódios que ele foi ficando mais magro, né? Acho que o Murdock fala, né? Você tá mais magro, tá com mais massa muscular, né? Ele tá ficando mais forte ali, né? Então ele vai se tornando o Rei do Crime mais próximo do que a gente entende como sendo ele o Rei do Crime, né? Um cara mais bruto, né? Mais musculosão e tal, né? Literalmente eu, né? Gordo musculoso, né? Literalmente eu. Enfim, gostei. Então, assim, é uma parada muito da hora. Eles realmente trouxeram esse aspecto, conseguiram resgatar, né, esse aspecto aí nessa série. Espero que ele não se perca em mais uma série aleatória de outro personagem, né? Pode acontecer. Mas, enfim. E a parte mais polêmica, né? Mas que eu particularmente achei bem menos do que lá em Devil May Cry, por exemplo, foi a questão do CM se posicionar bem publicamente, assim, né? Bem às claras aí de que o Rei do Crime é basicamente ali o Trump / Bolsonaro lá do CM, né, cara? Tudo que ele faz, o jeito como funcionam os planos, as falcatruas que ele arranja, o jeito como ele resolve, né, as coisas aqui, é muito parecido com o que essas pessoas fazem, o jeito como elas pensam, as coisas que ele fala é muito parecido com o jeito com que esses caras falam, tá ligado? E era uma mensagem direta e reta, era uma mensagem clara. Mais do que isso, só se tocasse Rei GH em seu tema aqui de novo. Só se tocasse aqui, que nem falar no Devil May Cry, não é possível, né? Os caras vão fazer essa aí de novo, né? Aí o pessoal ia entender, não é possível, né? Enfim, só que diferente lá do Devil May Cry, o Rei do Crime tem um respaldo muito bom pra fazer o que eles fizeram aqui. Tem um respaldo excelente, porque nos quadrinhos, o Wilson Fisk já foi realmente político, ele é de vez em quando, né? Eles rebootam o universo Marvel lá dos quadrinhos de vez em quando e ele vira político de novo, né? E assim, ele realmente tem esse tipo de abordagem, sabe? Ele corrompe o Estado, ele pega, né, essa coisa de corruptos ali, coloca no bolso dele, né, como ele fez aqui com a polícia. Ele tem essa coisa de ser antivigilante, né? Ele usa ali, inclusive, o esquema ali a treta ali do Musou ali pra poder incentivar, né, a não ter mais vigilantes e tal, né? Então, assim, ele é esse cara. Ele literalmente é esse cara. Ele não gosta da burocracia, ele não respeita a burocracia vigente ali da politicagem, né? Então tem toda essa parada, faz esquema por debaixo dos panos, enquanto é político, né? Tem tudo isso. Então, assim,
ele já tá pronto nos quadrinhos oficialmente pra ser desse jeito, tá ligado? Eles só escolheram esse momento dele, porque tem outros momentos dele também, né? Mas eles pegaram esse momento porque é muito oportuno. Dada a história do mundo atual, né? Tá muito oportuno. Então é basicamente isso que eles fizeram. Então assim, diferente do Devil May Cry, né? Que fizeram aquela coisa lá de demônios imigrantes e tal, né? Meio bizarro essa parada aí. Aqui eles tinham respaldo pra fazer. Entende? Eles tinham o porquê fazer, encaixavam. Não ficava estranho perante ao que ele é no original, saca? Então assim, deu muito certo. Saca? Encaixou como uma luva, deu muito certo. Então faz com que essa série Demolidor Renascido, Demolidor Devil Born Again, né, seja insano. É assim, disparado, uma das melhores séries que a Marvel já fez aí, cara. Desde sempre, eu acho. Desde sempre, acho que todas as séries aí que foi feita no CM, essa aqui se consagra como sendo uma das mais legais, cara. Muito maneiro mesmo. E claro, a gente tem que botar aqui, desde a época da Netflix a gente não viu uma série pé no chão tão legal, sabe? Foi muito maneiro, muito maneiro. Foi brutal quando tinha que ser brutal, foi até mais brutal do que gente como eu esperava, por exemplo. Eu sabia que eles iam subir o tom, mas não a esse nível, tá ligado? Caraca, foi muita coisa insana que aconteceu. Então assim, tenho muito boas expectativas aí pra segunda temporada. Tô esperando que talvez além da galera que pode ajudar o Demolidor, que já apareceu aqui, mais participações especiais, né? Tem gente aí querendo que o CM traga os atores lá dos Defensores, né? Mas é difícil. Principalmente ali o Luke Cage e o Punho de Ferro, né? A atriz lá que faz como é o nome dela? Putz, esqueci o nome dela. É um nome muito comum, esqueci o nome do personagem direto. Mas enfim, a investigadora lá, né? A detetive lá e tal, não vai ter, né? Ela pode voltar, né? Pode voltar, acho que ela... De todas elas que tem melhor condição, mas acho que não vai ter, acho que eles não vão trazer não. Eu acho muito difícil eles irem nesse caminho aí, acho bem difícil na verdade. E assim, na verdade, cara, eles têm que trazer gente nova, eles têm que trazer gente nova de alguma forma ali, sabe? Então, acho que é um bom momento inclusive para eles fazerem isso, acho que é um momento bem legal aí para eles fazerem essa parada, né? Porque, né, se o Demolidor quer alguém aí pra ajudar ele, né? Por que não um cara à prova de balas? Um monge lutador maluco, bilionário e lardário lá. E, né, e uma detetive com super força lá, né? Que levanta carros, etc e tal, né? Enfim, acho que é uma equipe que existe aí, né? Pra ajudar ele a derrubar o rei do crime, né? Mas enfim, é isso, né? Comentem aqui o que vocês acharam aí de Demolidor Renascido, né? Devil Born Again, né, cara? O que vocês acharam aí? Acharam que eles talvez subiram demais o tom? O que vocês acharam da dublagem lá do Justiceiro em português? Eu achei que ficou um pouco esquisito, mas talvez ouvindo mais aí a gente perca um pouco dessa estranheza, né? Mas vocês estranharam ele? Igual como eu tô falando aqui que eu achei esquisito? Enfim, comentem aí, comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, ajudem o canal, Live Pix. Tem os membros aqui, um salve para os membros e também link da Shopee na descrição, belezinha? Muito obrigado, valeu nerds, fui!